anos, o vereador Jamil Murad. Já também de antemão justifico aqui a ausência da vereadora Mara Gabelli e também vereador Natalino, que justificam aqui suas ausências. Esta reunião de hoje tem como convidado o ministro Paulo Vanucci, conhecido de nós todos aqui, militante de direitos humanos e militante na cidade de São Paulo por uma vida, funcionário dessa casa, e hoje está ministro, que é funcionário dessa casa. Né? E ele foi convidado para falar, fazer uma exposição sobre os programas desenvolvidos hoje na Secretaria de Direitos Humanos e também falar sobre o projeto Memórias Reveladas, que evidentemente para nós também muito importante a oportunidade para discutir o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal sobre esta subcomissão aprovada na Comissão de Direitos Humanos, que ela trata de acompanhar o processo de luta pela abertura dos arquivos da ditadura militar, e como também esta casa tem uma responsabilidade importante nesse processo, porque em setembro de 1990, depois, no dia 4 de setembro, a então prefeita Luiz Erundina, do Partido dos Trabalhadores, mandou abrir uma vala em Perus, que todos nós, alguns conhecem com mais profundidade, outros menos, mas todo mundo sabe aqui da CPI, das Ossadas de Perus, que foi desenvolvida também nessa casa. Eu sou o remanescente daquele grupo de vereadores que tinha Júlio César, Vital Nolasco, Tereza Lajolo, o Aldo Ribeiro participou num primeiro momento, né? E foi uma comissão que durante 6 meses trabalhou com a pouca ou nada estrutura que tinha, trabalhou, na verdade, contra a orientação dos quartéis, a orientação daqueles que não queriam que fosse mexido nesse processo. Então, foi um processo duro, um processo difícil, e não fosse também a presença dos familiares desaparecidos, desses que, na verdade, lutaram todo o tempo para que fosse aberta essa vala, com certeza esse trabalho da Câmara Municipal não teria tido o alcance que teve. Então foi determinante essa parceria Câmara Municipal com sociedade civil, Câmara Municipal com os familiares desaparecidos, para que pudéssemos mexer nesses arquivos, para que pudéssemos ir no sítio 31 de março, para que pudéssemos trazer aqui nesta casa várias figuras que estavam numa condição de segurança total e tiveram que vir aqui depois prestar depoimentos aqui nesta casa. Então é um momento importante essa possibilidade aqui na Câmara de acompanhar o processo da abertura dos arquivos, mas só isso para nós seria pouco, porque a nossa história nos obriga, a nossa história não permite que nós façamos uma pura torcida ou acompanhamento. Nós temos que voltar, inclusive, e já estamos fazendo isso, Paulo, de onde paramos em 1990, porque muitas tarefas que nós tiramos como conclusão daquela CPI, na verdade, nós queremos perguntar novamente ao prefeito da cidade de São Paulo, ao governador do estado de São Paulo, ao presidente da República, ao IML, e a tantas instituições que nós encaminhamos pedidos, encaminhamos solicitações frutos do trabalho daquela CPI. Portanto, é também para nós hoje aqui um momento importante, dado o papel que você cumpre hoje no governo federal e também, posso dizer com tranquilidade, o seu posicionamento debilitante frente a essa discussão que nós sabemos que não é necessariamente tão tranquila, tão resolvida nas hostes de Brasília. Portanto, acho que o Brasil não parou, a militância, tanto a militância de agora como a militância, esses companheiros e companheiras que sofreram na pele
com a prisão, com o exílio, com a perda de parentes e amigos, né, não podem e não vão ficar parados enquanto não ver essa história ser contada. A nossa juventude precisa saber da história real. Então, a sua presença aqui hoje é muito importante por vários aspectos, não fosse só pelo seu papel de ministro, mas também a sua condição de militante comprometido. Então, eu vou passar para você, eu vi o tempo que você precisa, depois nós temos aqui as autoridades, nós vamos também passar para os vereadores, para os câmbios, mas também queremos você reserve um tempo aqui para dialogar com esses companheiros e companheiras que estão aqui e que aqui vieram também para te saudar. Tudo bem? Muito obrigado, vereador Ítalo Cardoso, minha saudação aqui aos companheiros da mesa, vereadores João Antônio, também meu companheiro aí, estávamos fazendo a conta aqui 31 anos atrás, trabalhando juntos lá em Paulista, conheci a família inteira, visitei a casa, irmãos de Metralha, que era chamado na época, muita gente boa. O vereador, deputado Jamil, também participante de todas as lutas, sempre junto, deputado José Cândido, que veremos lá na semana que vem participando da segunda Conferência Nacional da Igualdade Racial, marco da democratização brasileira, lá sob o comando do ministro Edson Santos, e que será uma pequena parceria. Agora à tarde eu acabei de rever o texto, nós vamos fazer um painel de fotografias de aproximadamente 40 afrodescendentes que foram mortos no enfrentamento da ditadura militar. Marighella, Oswaldão, Paulo Guerreiro da Araguaia, Mira, Escoteiro, tantos outros. E a minha saudação aí a esse público de militantes e tantos outros amigos, eu saúdo a todos na pessoa do Ivan Seixas, né, também um símbolo dessa luta, história pessoal, história da família, pai assassinado na frente dele, e também a militância que ele tem incessante, sem parar. Já estava aqui com vocês, com o Ítalo, em 90, 91, na questão de Perus, e hoje é presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. Eu começo agradecendo essa possibilidade, Ítalo, que você me abriu, porque sempre tem essa carga de emoção, né? Eu sou funcionário público aposentado, concursado aqui na Câmara, trabalhei 21 anos, assessor da primeira bancada, PT, 83, e pela importância desse vínculo institucional entre poderes, no caso, o membro do Executivo visita o Legislativo e a parceria entre entes federados. Então, a associação entre União e municípios, cidades, especialmente essa cidade aqui, que é maior do que um país muito importante que eu visitei anteontem, chamado Suécia. Né? A primeira coisa lá, inclusive importante para visitar o ministro homóloga, mas aproveitei e consegui um segundo, terceiro encontro com a rainha Silvia, que é de uma família brasileira. Ela viveu 16 anos no Brasil e ela é pioneira do enfrentamento mundial à exploração sexual de crianças e criou o primeiro Congresso Mundial em 96 sobre esse tema, e nós realizamos no Brasil, a pedido dela, endereçado ao presidente Lula, em novembro passado, no Rio de Janeiro, o terceiro evento da série, só que de longe muito
maior do que os anteriores, com 3.400 participantes de 70 países. E visitando a Suécia, eu fiquei o tempo todo com essa ideia na cabeça, um país do tamanho da minha cidade. São Paulo é do tamanho da Suécia. Então nós estamos numa cidade que é um país de alta complexidade, e no tema do direito à memória e à verdade também foi claramente o centro maior da resistência clandestina e o centro maior da repressão e da tortura. Eu quero realçar, então, esse encontro, porque, de fato, o tema é um tema que não pode ser resumido a qualquer ideia de retorno ao passado, de que nós estamos aqui no lugar de tratar os temas do presente, que são o tema que eu acabo de falar, a exploração sexual de crianças, a desigualdade econômico-social, o problema da terra, o problema da moradia, o problema da educação, da saúde, da discriminação racial que segue existindo, da desigualdade de gênero, homem e mulher que segue existindo. Nós não estamos discutindo um assunto que está desligado desse. Nós estamos discutindo o presente e o futuro do Brasil. Porque se o país perde a oportunidade de aprender com essa violência do passado, processá-la, o país repetirá. E a tendência maior do momento é a tendência de um esquecimento que, se ele ocorresse, ele resultaria, sim, em impunidade, e a impunidade resulta em que quem discrimina racialmente se sente autorizado a seguir discriminando, quem oprime economicamente, socialmente, se segue autorizado, e quem tortura hoje seguirá torturando, porque a tortura segue existindo, não mais voltada contra opositores políticos, porque dos mais palpáveis avanços que nós temos quando pensamos no Brasil de 30 anos atrás e hoje, o avanço mais palpável está nesse território da democracia. A gente está aqui numa mesa com um plenário composto de lutadores que enfrentaram esse regime, de pessoas que foram banidas, que foram presas, que foram torturadas e que hoje ocupam destacados papéis no legislativo, no executivo, em grandes organizações da sociedade civil. E para não fazer uma discussão retórica, aquela que discute comigo, eu gosto de propor que cada reunião desse tipo a gente entenda como reunião programática, reunião em que a gente sai daqui com tarefas, reunião com ideias concretas de fazer, e eu quero então falar um pouco do momento que nós vivemos no governo federal, a importância de conjugar ação federal com a municipal, pelo menos em São Paulo e Rio de Janeiro, duas cidades onde já está caracterizada a presença de cemitérios que foram utilizados para ocultação de cadáveres e que se estabeleceram, talvez propositadamente, reorganizações para despistar e para dificultar, tentando impedir essa localização. Essa localização, ela atende também a um objetivo humanitário sagrado, histórico, ao longo de séculos, de milênios, que é o direito de cada ser humano poder prantear os seus mortos e proceder funeral, sem o que sempre restará uma angústia que equivale a uma modalidade de tortura, de não ter a materialização de que se ocorreu mesmo essa morte, que seja 0,1% de chance do meu pai, da minha mãe, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, terem tido uma amnésia, estarem recolhidos a algum manicômio, ou estarem vivendo sobre uma outra identidade,
que caracteriza crime, sim, permanente, porque há pessoas no Brasil que sabem onde obter essas informações, e há pessoas que têm essa informação. Então a democracia brasileira, ela não completou o seu ciclo enquanto ela não realiza esse esforço. Eu estou no cargo do governo há 3 anos e meio, e quando convocado pelo presidente Lula para assumir a tarefa, que eu reputo das tarefas mais difíceis do governo. Ela é uma tarefa de baixa presença da imprensa, ela tem poucos recursos, estruturas, comparado a qualquer um dos ministérios de Brasília, mas ela é a única que lida com episódios como eu lidei agora, 2 semanas atrás no Rio, daqui a pouco será em São Paulo, será em Minas, na Bahia, em qualquer lugar do Brasil, que é passar uma manhã inteira reunido no Rio, com mães de Acari, de Vigário Geral, da Candelária, do menino João Roberto, as mães da periferia, as mães da violência, da operação que é realizada e é aplaudida pelos noticiários de televisão, dizendo que morreram 19 bandidos no Morro do Alemão. Entre os bandidos haverá fatalmente 3, 4, 5, 6 jovens que não têm nada de bandido, que nunca participaram de nenhum vínculo com o crime, que estavam estudando, trabalhando, e nas perícias que conseguimos realizar, em paralelo, haverá sempre uma bala na nuca, em trajetória descendente, com aquele chamuscado de pólvora, que é típico de disparos realizados a menos de 10 centímetros de distância, portanto, não é ninguém que estava combatido. Bala ascendente na nuca quer dizer que a pessoa estava rendida, e com muito pouco instrumento na mão. O que se faz ali é um telefonema para o Ministério Público, para o Judiciário. Eu vou ao Rio segunda-feira para uma homenagem ao Apolônio de Carvalho, que nesse momento se tornou a minha viagem necessária, porque o presidente Lula confirmou a presença, mas eu aproveito e vou visitar o presidente do Tribunal de Justiça de lá para conversar sobre essa questão da violência policial no Rio de Janeiro, para conversar sobre a impunidade. O caso de João Roberto, quem se lembra, é aquele caso da Tijuca, em que a mãe desceu do carro e a PM, perseguindo algum assaltante, meteu bala no carro, matou uma criança, feriu outra. Nesse caso, o governador, surpreendentemente, foi a público chamar os policiais de bandidos e providenciou prontamente a expulsão da PM. E, no entanto, um julgamento, um júri popular absolveu os 2 PMs por 4-3. E dá uma sensação, então, ser um caso como aquele que o Brasil inteiro repercutiu. Um júri popular, em tese, é um sorteio. Então é como se refletisse uma posição que está funda na sociedade. Está funda na sociedade porque nós não fizemos a contento o embate que uma reunião como essa representa, de trazer para o Legislativo de São Paulo, de não aceitar o esquecimento, de insistir, de retomar, de partir para completar o ciclo que não se completou em 91, e examinando em São Paulo, Sítio 31 de Março, Chácara de Itapevi, as possibilidades que temos, e no Rio de Janeiro, a Casa da Morte em Petrópolis, outras referências, para que o criminoso saiba, ao cometer um crime, que num sistema republicano democrático, pode passar 10 anos, pode passar 20, 30, mas não poderá permanecer em impunidade. E mais, se constitui aos poucos um novo direito internacional dos direitos humanos, que os juízes brasileiros, em grande parte, desconhecem, não aplicam, porque ignoram que existam, mas que já levou à prisão de Pinochet em Londres, por determinação do juiz espanhol, a um mandado de prisão contra o chefe de Estado do Sudão, decretado agora pelo
Tribunal Penal Internacional, recém-fundado, como hoje alguns dos torturadores brasileiros provavelmente já não se arriscariam a uma viagem internacional, porque pode ser que na Espanha, pode ser que na Argentina sejam retidos por ordem judicial pelo envolvimento em morte aqui no Brasil de militantes que eram nascidos na Itália, que eram nascidos na Argentina ou qualquer outro país do mundo. O presidente Lula, quando me chamou para aquele ato, aquela convocação, ele ouviu algumas argumentações minhas, dificuldades, tinha inclusive por estar cuidando do Instituto de Cidadania, que ele criou, e onde desenhamos alguns projetos fundamentais do Brasil que começa a nascer hoje, o projeto Fome Zero, o projeto Moradia, que gerou o Ministério da Cidade, que gerou um programa como esse agora, Minha Casa Minha Vida, o programa de segurança pública que inspirou esse PRONAF, que é repensar o sistema policial brasileiro agora com base nos direitos humanos, com a polícia se repensando inteiramente para que ela se veja, seja reconhecida como defensora de direitos humanos e não como inimiga, como foi historicamente. O presidente me devolveu das dificuldades, tomando ele a iniciativa de dizer que ele queria resolver a questão dos mortos desaparecidos, que ele lamentava até 2005 não ter conseguido fazer o processo, que ele tinha pedido ao Gilmário, meu antecessor, tinha pedido ao ministro José Dirceu, à ministra Dilma, e não tinha conseguido e queria que eu me dedicasse a isso, confiava na minha capacidade de dedicação. Então, em tudo que faço, eu cumpro uma determinação expressa do presidente da República e, às vezes, me sinto na contingência de lembrá-lo, ou pessoalmente, ou em público, de que por mais que a tarefa seja difícil, e ela é difícil, e neste momento eu enfrento uma dificuldade nova, enfrentei um ano atrás, o colega de ministério, advogado-geral da União, Antônio Dias Toffoli, quando, para apresentar as razões de governo numa ação iniciada em São Paulo pelo Ministério Público Federal, responsabilizando os dois comandantes do transporte na Rua Vitória, quem não lembra daquele tempo, tem jovens aqui, é uma travessa da Brigadeiro Luiz Antônio, onde foi assassinado o jornalista Vladimir Herzog, Manuel Fiel Filho, Joaquim Alencar de Seixas, pai de Ivan, Alexandre Vanucci Tene, que é o nome do DCE da USP, e tantos outros, responsabilizando por cada uma das mortes ocorridas nos dois mandatos. Carlos Alberto Brilhante Ustra, 70 a 74, e Aldir Santos Maciel, 74 anos. E nessa responsabilização, o Ministério Público já se apoiava em sentenças judiciais brasileiras transitadas em lugares de que morte ocorrida e ocorrência policial em carceragem já tinham antecedentes de responsabilização do Estado e tem obrigação de zelar pela vida de quem está preso. Então, mesmo na história sempre falsa de suicídios forjados, como o do Vladimir Herzog, que se tornou um dos mais sérios, porque a foto mostrava o Vladimir Herzog suicidado por enforcamento, mas ajoelhado. E todo mundo sabe que na primeira asfixia, por reflexo, as pessoas já se debatem para não morrer. Então, o primeiro movimento intuitivo seria diretor de jornalismo da TV Cultura, alto cargo profissional, muito bem casado, dois filhos espetaculares. Na próxima quinta-feira será lançado aqui em São Paulo o Instituto Vladimir Herzog. Eu não sei se na mesma hora da abertura
da segunda conferência da igualdade racial, é difícil eu definir em qual dos dois devo estar presente, ele foi procurado na véspera pelo Doipote, que não o prendeu, e ele se apresentou voluntariamente, e em poucas horas estava trucidado sob tortura. Essa morte representou um marco que começou a mudar o procedimento da sociedade perante o assunto. O Ministério Público Federal ajuiza essa ação e a União tem de se posicionar. O ministro Toffoli encaminha uma peça que tinha 3 pontos a respeito dos quais o secretário de Direitos Humanos não poderia concordar em nenhum esforço. Primeiro, dizia que o Ministério Público não era competente porque cabia a ele cuidar só dos interesses coletivos e difusos. Isso queria dizer que a tortura não era um interesse da cidadania, que a tortura era um interesse só do torturado. Ele dizia que a anistia tinha acobertado e protegido todas as violações de direitos humanos. E o direito internacional, em casos como o do Chile, do Peru, de vários outros países, já deixou claro que as leis de anistia, autoanistia, tiveram de ser anuladas pelos governos. O Uruguai vai fazer um plebiscito em outubro, junto com a eleição presidencial, para presidencial, não, eleição parlamentar, para um referendo para anular uma dessas leis de autoanistia. Em terceiro lugar, a Advocacia Geral da União, ela considerou que não havia documentos, arquivos, todos tinham sido eliminados. O fato foi cabalmente desmentido. No dia 13 de maio passado, quando o presidente da República coordenou um ato em que a ministra Dilma anuncia a abertura dos arquivos que foi possível localizar nos estados, na União, mas fazendo um chamado e definindo prazos para que outros arquivos sejam recolhidos ao Arquivo Nacional. E neste momento, acaba de acontecer um episódio comparável quando o ministro da Defesa, Nelson Jobim, para cumprir uma decisão judicial sobre o Araguaia, decide constituir uma comissão do Exército, passando por cima de uma comissão especial sobre mortos e desaparecidos, que por lei federal, lei é sempre mais do que decreto de ministério, é uma lei que não pode ser usurpada por um decreto. Ele foi presidente do Supremo e conhece perfeitamente essa hierarquia dos diplomas legais. A comissão especial tem por lei o mandato de realizar esforços para localizar os corpos. E mais, ele conferiu ao um general de Marabá, que tomou posse no cargo no último dia 31 de março, com um discurso que nós temos em mãos, tecendo loas ao regime de 31 de março, exaltando o Graças do Médici e dizendo que esse movimento livrou o Brasil do comunismo. Então, evidentemente, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, ela tem de se insurgir com serenidade, como estou fazendo, mas publicamente, como estou fazendo, para não permitir que a história do governo Lula, que em 8 anos representa um profundo redirecionamento de todo o rumo do país, combatendo a fome e a pobreza, introduzindo políticas afirmativas de cotas de inclusão educacional, criando uma nova diplomacia que quem viaja pelo mundo, muito mais do que quem está aqui, porque a imprensa brasileira não deixa saber,
o impressionante prestígio com que conta o Brasil hoje mundialmente. Acompanhei o presidente Lula, sábado à noite, numa viagem a Genebra, onde está o Conselho de Direitos Humanos da ONU, e em seguida a Organização Internacional do Trabalho. Foi a minha 7ª vez em Genebra, e nunca aconteceu nada parecido no discurso do presidente ser interrompido várias vezes de pé, por aplausos dos 47 países que estão presentes no Conselho, e na Assembleia da OIT, que era do mundo inteiro, 170 nações presentes, como grande liderança mundial que ele representa. Esse histórico de 6 anos e meio, daqui a pouco 8 anos, não pode ficar manchado por erros desse tipo, por incompreensões desse tipo. E nesse sentido, aproveitei a viagem para conversar com o presidente, mostrei, combinamos, semana que vem, voltamos, hoje ele está na Amazônia. No Rio já conversarei na segunda-feira, e na semana vamos então retomar essa discussão para ver o que é possível sanar ainda. Mas eu termino essa minha primeira apresentação dizendo que a luta que se trava dentro do governo é a mesma que se trava dentro de cada legislativo, em cada um dos temas. Sempre que eu vou a um tema como esse de direitos humanos, que é o direito à memória e à verdade, eu gosto de fazer referência aos demais direitos, como já fiz na questão da exploração sexual de criança, mas o tema criança e adolescente está passando no Senado, nas comissões, mais uma vez a ameaça do rebaixamento da maioridade penal para começar a transformar o adolescente em conflito com a lei em inimigo público número 1. E na hora que rebaixar para 16 anos, vai ter que rebaixar para 14, vai ter que rebaixar para 12, vai ter que rebaixar para 10. E o tema do direito à diversidade sexual, que vocês viram no vídeo passado, mais uma vez, uma passeata com 3 milhões de participantes, e mais uma vez uma bomba lançada sobre o Aroche, sem que até agora tenha acontecido nenhum procedimento policial adequado, compatível com respeito aos direitos humanos. Uma polícia que mostra que está vigilante, foi lá, investigou, e um assassinato que já aconteceu outras vezes, a homofobia, pessoas que não conseguem conviver com essa diferença. Isso vale para os temas do racismo, da igualdade entre homem e mulher, do trabalho escravo que segue existindo no campo, em cada legislativo, estadual, municipal, na militância dos defensores de direitos humanos que estão aqui na mesa, sempre se confrontam com o mesmo tipo de discurso, com o mesmo padrão, que é o mesmo discurso que os contrários à abolição dos escravos e dos escravos. Era muito raro naquele parlamento da época aparecer alguém para falar contra a escravidão. O que diziam é que o escravo não estava preparado para viver num regime livre. Então haveria uma organização do trabalho que não podia abrir mão da escravidão. Eles não abriram mão. A economia seguiu adiante. Eu não vou contar agora quem é o ministro. O governo tem muitos ministros. Mas nesse voo para Genebra, tinha um ministro de um partido muito diferente do meu. E numa conversa dessas, ele fala, interrompendo uma conversa minha com o presidente Lula sobre direitos humanos, e que eu falava que direitos humanos, presidente, no fundo, é a ideia de respeitar o outro. E respeitar o outro é respeitar na diferença. Ele pode ser mais pobre do que eu, mas ele é igual a mim. Ele pode ter cor de pele diferente do que a minha, cor de olho diferente do que a minha, ele pode ter uma deficiência física, ele pode ter uma idade diferente da minha, mas ele é igual a mim. E, sobretudo, respeitar o outro é sempre se solidarizar. Não existe respeito ao outro se eu não tenho capacidade de sentir como minha uma dificuldade que aquela pessoa sente. A solidariedade, em resumo, é isso. A
capacidade humana, nós, a violência, a discriminação, o preconceito, a opressão sobre o outro. Esse ministro interrompe a conversa agradável do presidente para dizer, mas ajudar os pobres e os pretos é muito complicado. Veja a Lei Áurea. Ele falou preto. Veja a Lei Áurea. Trouxeram o Rui Barbosa para organizar a economia e ele quebrou o país. Precisaram de chamar outro depois, porque com a Lei Áurea era impossível fazer crescer a economia. Mas ministro da República. Não posso falar. Não pode. Não posso falar. Se eu falar, vira notícia de jornal amanhã, a opção. Mas a gente já sabe. A opção. Olha, tem mais de um capaz de ter ideias como essa. A opção de trabalhar dentro do governo é a opção, sim, de esticar lá dentro esse compromisso. No meu caso, de militância pessoal, de vida e funcionalmente também de um assessor do presidente Lula desde 1980. Portanto, há quase 30 anos trabalho juntos, devo grande parte do que eu penso, do que eu sou a ele, sobretudo esse cargo muito honroso, que é a mais importante missão política da minha vida. Aprendi muito com ele e é meu dever estar do lado, não deixá-lo a mercê desse tipo de influência que é inevitável quando se precisa de formar um governo de base ampla, porque com o parlamento que nós temos, que o eleitor, no estágio de consciência que ele tem hoje, e as leis brasileiras eleitorais de hoje, joga para Brasília e obriga a esse exercício de ampla colisão, porque senão os projetos como Fome Zero, os projetos de inclusão não passam, e quem é do legislativo estadual e do municipal sabe que é assim que funciona. Eu termino dizendo que a disputa dentro do governo federal, dentro de qualquer governo, refletirá sempre o que a sociedade pensa. A luta pelas diretas já de 84, em 4 meses, ela levou o parlamento, em que havia 50 votos a favor de eleição indireta contra 400, a um quase empate. Por muito pouco tempo, a pressão popular elegeu. E eu quero dizer que o tema como este não vem encontrando na sociedade a pressão que existe no Uruguai, que existe no Chile, que existe na Argentina. Tenham cuidado de criar instrumentos de longo prazo, como agora o livro Direito à Memória e à Verdade, que lançamos em 2007, vai se transformar num instrumento que vai ser distribuído em CD-ROM para todas as escolas do Brasil, para que os jovens sejam convidados a estudar a história da economia brasileira, a política internacional brasileira, a cultura, a música, a arte, através da história da resistência ao regime militar, para que isso mexa e desperte. Mas mesmo esses episódios, como que eu declarei, a AGU, Expedição Araguaia, vem encontrando até o momento baixa repercussão dos parlamentos, onde vozes destacadas como essas que estão aqui se pronunciam, mas a sequência muitas vezes. Então, a reunião, eu termino, ela precisa ser uma reunião de compromisso, de não sairmos daqui como informações importantes, fez um comentário, quem será esse ministro que ele está mencionando, mas que a gente saia daqui pensando se cada escola, cada igreja, cada associação, sindicato, por que a minha Central Única dos Trabalhadores, que eu ajudei a fundar, nunca promoveu um debate como esse? Os nossos partidos não fizeram um debate. Agora, o PT fez uma discussão em que havia opiniões diferentes, felizmente prevaleceu um voto de apoio
ao esforço dos ministros que no governo trabalham para que o tema seja mantido à luz do dia, para que não se considere a tortura como crime prescrito, para que os arquivos sejam apresentados. O presidente Lula chegou a me perguntar um dia, vereador, deputado Jamil, por que o PCdoB não apresentava essa discussão para ele? Nas várias ocasiões que estiveram juntos, eu comuniquei isso ao presidente Renato Sabino, e agora tenho a alegria de relatar que o PCdoB constituiu uma comissão liderada por Aldo Arantes, ex-presidente da UNE, ex-preso político, ex-deputado federal, que está acompanhando, então, a questão do Araguaia, interesses, que essa reunião seja um momento, vereador Ito, que para além de planejar uma pressão crescente sobre todas as autoridades, eu vim agora de uma visita que eu quis fazer ao Ministério Público Federal de São Paulo, eu que pedi para ir lá, para ser pressionado, porque fui lá levar pito de vários procedimentos que o Ministério Público Federal de São Paulo corajoso quer fazer, e porque que até agora não se tem uma resposta federal clara, taxativa, completa, final. E eu acredito muito nessa franqueza que nós estamos usando aqui. É porque é com essa franqueza que nós colocamos, em primeiro lugar, os meus limites. Tenho força, a força que vem do vínculo direto com o presidente Lula, a força de falar em nome de todos vocês. E tenho fraqueza na falta de estrutura, na falta de orçamento, na falta de um único cargo que eu pudesse colocar para ficar cuidando apenas dessa pesquisa, no cemitério, no banco de DNA, na localização, foram um dos pedidos que a procuradora acaba de fazer na reunião, me fez atrasar um pouco aqui agora, e de um enfoque realista, reconhecendo que o Brasil avançou antes do governo Lula, a própria lei 9.140, de autoria do próprio Jobim, reconhecendo a responsabilidade do Estado pelas mortes, indenizando, e no governo Lula deu passos consistentes, como vem dando pela Comissão de Anistia, o Memórias Reveladas, o livro, mas evidentemente nós temos, em primeiro lugar, 1 ano e meio de um governo transformador, de um governo democrático, de um governo que realizou mais de 50 conferências nacionais sobre todos os temas dos direitos humanos, realizará na semana que vem mais uma, no final de agosto, a primeira conferência nacional sobre segurança pública à luz dos direitos humanos, pelo Ministério da Justiça. Esse governo não tem do que se envergonhar. Nós temos de nos orgulhar de todos esses avanços, mas temos o dever de assegurar que ele não termine o seu ciclo histórico de mais de 1 ano e meio sem dar os passos adiante que ainda deve e que ainda faltam. Muito obrigado. Obrigado, ministro Paulo Maluf. A gente tem mania de ter as pessoas tão em casa, tão seu, tão próximo, que acaba esquecendo ou se descuidando quando as pessoas ocupam cargos. Queria chamar o Ivan Seixas, que é presidente do CONDEC, para compor a mesa. Eu já peço desculpas. É exatamente pelo fato da polivalência do cara. Ele chuta a pizza, marca o aplauso. E então o Ivan ocupa agora a presença desse importante espaço. Portanto, peço desculpas. E quero anunciar aqui já entre nós a presença da companheira Nádia, presidente estadual do PCdoB, do Movimento Nacional de Defesa de Moradia do Recanto Cocaia, do Centro Comunitário de La Sabrina, do Centro de Estudos de Memória sobre a Juventude, da Direção Nacional da Corrente do Trabalho, do PT, Seção Brasileira da Quarta Internacional, da Liga Brasileira de Lésbicas, do Centro de Cultura Negra de Campo Limpo, da CAT Brasil,
Fórum de Expresso Político de São Paulo, Juventude do PT, Comissão Teodoro de Lela, Agenda 21 Cidade de Mar, Associação de Mulheres de Grajaú, Movimento Nacional de Luta por Moradia, Instituto Neutrópica, Diretório Municipal do PCdoB, Fabiana Costa, Associação São José Tadeu, aqui é a companheira Flávia Pereira, representante da Casa Lírica, também é vereadora dessa casa, o companheiro Paulo Diniz, deputado dessa casa, da Assembleia Legislativa, o companheiro Félix Sanches, professor da PUC, nosso parceiro também, e tanta gente importante. Então, você faltou alguma entidade, por favor, nós queremos corrigir a cooperativa Grande Julieta, nossa parceira, depois vamos falar com o ministro sobre o trabalho de reciclagem aqui. Eu quero passar rapidamente a palavra para o nosso companheiro João Antônio, líder da bancada do PT, novo mestrando em Sociologia Política da PUC. E o peão também chega ao mestrado da PUC. Filosofia de Direito. Muito obrigado, ex-abusador. Quero aqui saudar o Ivan, por mais presença e encontrado entre alguns eventos dessa comissão. Saudar meu colega, deputado e agora vereador Jamil Murad, meu colega de partido também, o Cândido, Ídaro Cardoso. Quero dizer a todos aqui a enorme satisfação de estar aqui ao lado do ministro Paulo Vanucci, com quem tive uma enorme história antes do PT existir, um ano e meio após sua libertação, da cadeia. Como todos sabem, Paulo Vanucci, ex-preso político, um ano e meio após sua libertação, tive o enorme prazer de conhecê-lo. Conheci fazendo trabalho na periferia de São Paulo. Diria, Paulinho, com muito orgulho e até com certa emoção, que na minha formação política e o pouco acúmulo que eu tenho nessa área, devo muito ao Paulo Vanucci e a enorme dedicação a esse trabalho comunitário no final da década de 70. Hoje aqui na Câmara Municipal, procuro sempre, em todos esses momentos de disputa política própria de uma sociedade democrática, e do parlamento, de uma sociedade democrática, procuro sempre valorizar meus posicionamentos com base em aprendizados históricos. E aprendi muito com o ministro Paulo Vanucci. Eu o chamei carinhosamente de Paulinho. Conheci o Paulo Vanucci com 17, tinha 17 anos de idade. Em primeiro lugar, gostaria, Paulo, de dizer da enorme satisfação e alegria quando vi o convite do Lula, convidando o Lula convidando você, chamar de você, para assumir essa enorme tarefa aqui no Brasil. Primeiro porque a tendência nossa, depois de certo tempo de democracia, é esquecer de um tema tão importante, que é essa questão da violência política praticada pela ditadura militar. E nós sabemos que a legislação atual do Brasil corresponde à real correlação de força da época que nós estamos vivendo. E a Constituição de 88, em que pese os enormes avanços que obtivemos, ela expressa exatamente a correlação de força de uma época. Poderíamos ter avançado muito mais. E diria também, a lei de anistia, que foi tão importante para todos nós, para muitos que sofreram com a ditadura, expressou a correlação de força de um período, de uma época. É óbvio que se fosse hoje, nós teríamos muito mais avanços. Naquela época foi muito difícil. Hoje,
tratar essa questão da repressão, à época, a repressão da ditadura militar, com argumentos baseados na lei de anistia, é insuficiente. Porque vejam vocês, não dá para comparar os bravos lutadores pelas liberdades democráticas de uma época com os agentes públicos responsáveis pelo Estado repressor daquela época, onde eles detinham todo o poder de repressão na mão. Hoje fazer essa comparação, dizendo que é a mesma coisa, aqueles que lutaram por liberdade democrática, vale, a lei da anistia vale para eles, assim como vale para os ditadores, é não reconhecer que naquela época nós aceitamos, sob outras condições políticas, aquelas regras. Portanto, Paulinho, disse o Paulo Vanucci, quero dizer com a alegria de estar aqui hoje, vendo e acompanhando essa brava luta que trava no âmbito nacional para passar a limpo essa história de um período muito, digamos assim, grave da história brasileira, que foi o período da ditadura. E é sempre importante relembrar, e vou terminando, é sempre importante relembrar esse período. Porque hoje nós falamos aqui de socialismo, nós falamos de democracia, nós defendemos ideias livremente. Mas quando conheci o Paulo Vanucci, distribuí uma filipeta na porta da fábrica, convocando os trabalhadores para uma reunião para discutir o salário, era motivo de prisão. Paulinho está relembrando aqui do aniversário de 30 anos da morte de Santos Dias, por uma greve meramente reivindicativa, sem nenhum cunho político na época. Então, é sempre bom relembrar um pouco esse período, porque a tendência de quem não viveu essa época, e aqui vejo vários jovens, inclusive meu filho Lucas, Paulinho, 17 anos de idade, eu digo, aqueles que não viveram essa época, a tendência é esquecer, deixar para lá, projetar o futuro simplesmente. Então quero aqui dizer, Ítalo, que essa comissão é da mais alta importância de tratar desse tema, com essa dedicação e com essa seriedade que você tem conduzido o trabalho, e é óbvio que nós temos que oferecer um pouco do parlamento paulistano, né, de dedicação a esse tema. É óbvio que nós estamos no momento onde nós aprofundamos diversas conquistas e falta muito para conquistar do ponto de vista dos direitos humanos do Brasil aí. Mas sem esquecer que vivemos um período que precisa ser passado a limpo, que foi o período da repressão da ditadura militar. Então, quero parabenizar o Paulo Vanucci pela dedicação a esse trabalho tão importante, a essa causa dos direitos humanos, e especialmente a essa causa da abertura dos arquivos da ditadura militar, que não é menos importante para o Brasil do que as causas dos direitos humanos atuais, que nós vamos defender, e dizer que, se depender dessa comissão presidida brilhantemente pelo Ítalo Cardoso, nós vamos aqui na Câmara Municipal de São Paulo, com a ajuda de todos, obviamente, para a nossa contribuição. Muito obrigado. Bom, eu